Você acordou para poder brilhar hoje? Bora de uma mensagem. Essa é a parte 2. Dá uma olhadinha na parte 1, que eu já estou descrevendo um pouco sobre a questão energética que você está trazendo nesse momento. E eu estou falando com divinos femininos que já compreenderam a própria grandeza, o próprio brilho, ou estão no processo de chancelar isso, de selar essa compreensão vinda de um lugar interno, de uma certeza. É realmente permitir toda a sua autenticidade existir, ainda que outras pessoas possam não entender, ainda que você já entendeu que vai incomodar, você talvez colocando em prática a mensagem que eu coloquei aqui ontem sobre esse rolê de não se responsabilizar sobre o desconforto do outro, deixando o seu brilho falar mais alto do que o desconforto que isso pode gerar em alguém. Porque a sua intenção de brilhar nunca foi de diminuir outra pessoa. E o seu brilho não vem desse lugar de querer fazer o gato, entre aspas, na energia do outro, de pegar a energia do outro para você. É um brilho que ele vem de dentro por você estar confortável na sua própria pele, na sua própria energia, com as suas esquisitices, com as suas estranhezas, com a sua autenticidade. Ainda que isso possa nem sempre ser confortável para todo mundo lidar. Ainda que seja um hard pill to swallow, uma pílula meio difícil de engolir, você não está se fazendo pequena para poder caber. Você está existindo e é isso aí. Com todas as suas nuances, com todas as suas características, sabendo que você também tem as suas sombras, porém, ainda assim, escolhendo brilhar a partir do seu coração. Ainda assim, escolhendo viver não só no seu próprio poder e na sua própria dinâmica interna, mas escolhendo ser um exemplo disso para outras pessoas também, escolhendo ser desse lugar sem forçar, sem querer se provar, mas também sem acreditar que você precisa de forçar qualquer coisa. Você só é. E é engraçado que as pessoas que se incomodam provavelmente são aquelas que ainda não são. São aquelas que se perdem em meio à ilusão. São aquelas que não descobriram ainda o poder de conexão com a própria alma, e que faz muito mais sentido existir a partir daí do que querer fingir, querer performar. Talvez você possa ter uma dinâmica de vida similar de alguma forma ao que eu passei, de ter passado tantos anos da minha vida sem entender sobre o diagnóstico de autismo. E para mim ele foi extremamente libertador. Não que eu acredite que a gente tenha que ser um diagnóstico, mas é porque para mim foi muito libertador, que eu passei assim, minha adolescência, minha vida adulta, basicamente, sem ter a menor noção de quanto isso impactava no meu dia a dia, na minha existência, na forma como eu existia, eu socializava,
porque eu queria tentar esconder esse traço que eu nem sabia que eu tinha, e que aí é a dinâmica do masking. Tá tendo uma obra aqui na casa da frente, gente, é isso. E como eu não entendi essa dinâmica do masking, meu cérebro ficava o tempo inteiro parecendo essa britadeira de respira fundo, não deixa ninguém perceber que você não tá confortável, ajusta o desconforto e tarará, compensa e tal. Meu cérebro ficava igualzinho essa britadeira. E muito de diminuir a minha luz ao longo da vida veio desse lugar de não querer deixar ninguém desconfortável, porque geralmente eu estava extremamente desconfortável em interações sociais, de querer ver e reconhecer pessoas que se eu tô vendo que ele tá desconfortável, como é que eu posso ajudar aquela pessoa? Porque eu sei como é que é estar naquele lugar. Nossa, eu tô vendo que aquela pessoa é tímida e aqui eu já tô mais enturmada, eu tô mais confortável. Como é que eu posso fazer para poder aliviar o lado de lá? E compreendendo também que apesar de ter essa facilidade, se você não permite cada um passar pelo seu próprio processo para descobrir essa autenticidade, descobrir esse lugar interno de estar confortável na própria pele, você não está contribuindo de fato para o processo daquela pessoa. Porque de alguma forma você vai estar minando o processo dela de virada de chave interna para poder para poder ultrapassar esses limites e crescer a partir disso. Gente, ser o centro das atenções era o meu maior pânico na adolescência, tá? E olha eu aqui, uma plataforma, não, 3, ao mesmo tempo. E crescendo, sendo que assim, antes, quando eu comecei na vizinha lá, eu ao mesmo tempo que eu senti um chamado, eu senti um medo e um desconforto tão grande de me expor, porque para mim foi uma das maiores dores ao longo da minha vida. Eu não queria que ninguém reparasse em mim. Eu não queria que ninguém prestasse atenção demais, porque senão a pessoa ia ver que eu tava fingindo para poder estar ali. E fingindo de um lugar de assim, só quem é neurodivergente talvez vai conseguir compreender como que a ideia do fingir é porque teoricamente você não pode ser tão esquisita assim. Você tem que fazer parte do grupo, principalmente na parte de adolescência, que existe essa ideia do você ter que pertencer ao grupinho, você ter que pertencer à ala dos tchá. E eu sempre fui estranha. Eu acho que eu pertencia, não sei porquê, mas ao mesmo tempo que eu pertencia, eu não pertencia, porque eu não sentia ali. E aí se eu via que era zoação, que era falar mal dos outros, eu nunca consegui me sentir confortável nessa ambientação, ainda que fosse para pertencer. Algo dentro de mim dava um choque, dava um tilt. Bora para a parte 3 pra gente encerrar isso daqui. Se você quiser agendar uma sessão comigo, dá uma olhada no link da minha bio. Gente, ontem que eu fui olhar, tinham várias configurações lá que não estavam 100%. Quem faz tudo sou eu. Meu site também. A configuração também. A questão do horário, do agendamento, parará, sou eu. Então, assim, se você tentou agendar em algum momento e você não estava achando horários disponíveis, compatíveis com a sua agenda, dá uma olhada agora, que deve ter, porque eu atendo até mais tarde. Só que na época que eu tava lá fora, o 9 horas do Brasil aqui não dava para sustentar, porque lá era no meio da madrugada. Eu não tinha visto esse rolê. Então, fica a dica, clica lá no link da minha bio e olha lá.